Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles. 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 Apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Deus é testemunha do júbilo que invade a minha alma esta noite por poder estar outra vez aqui neste santuário, diante de um povo tão lindo, tão piedoso, tão espiritual, tão reverente, tão poderoso, tão vencedor em Cristo. Povo de Deus. Quero de todo o meu coração agradecer ao pastor Josué a gentileza de me permitir estar nesta noite ocupando este microfone para trazer uma palavra da parte de Deus. Também é causa de júbilo para minha alma poder rever o pastor Jorge Branco Gouveia. Nós estamos ali só lembrando que nos conhecemos há mais de 10, há mais de 20, há mais de 30, há mais de 40, acho que chega, né? Quantos aqui declaram que amam a Jesus, digam amém. Quantos aqui declaram que esperam a volta do Senhor Jesus, digam aleluia. Quantos aqui declaram que apreciam profundamente a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, digam outra vez aleluia. Quantos aqui trouxeram sua Bíblia, mostrem a Bíblia. Está bem difícil para Satanás aqui esta noite, porque quando ele vê o povo com a Bíblia, aí se cumpre o que está escrito em Cantares de Salomão: cada um armado de espada, pronto para a peleja. Deus abençoe os amados irmãos. Cumprimento a todos os pastores que estão aqui nesta noite, é um número muito grande. Eu desejo do mais profundo do meu coração que adorar a Deus. Estou aqui para cultuar a Deus. Estou aqui para servir a Deus. Estou aqui para tentar honrar a Deus e magnificá-lo. Segunda razão por que eu estou aqui é porque estou com a responsabilidade de lhes trazer a palavra do Senhor. Eu queria dizer aos mais jovens que, independentemente dos anos que se passam na nossa vida, pregar o Evangelho é sempre um desafio. Ai dos pregadores profissionais. Ai dos pregadores que chegam ao púlpito como se fossem máquinas. Nós não somos máquinas. Nós somos pessoas inteiramente dependentes de Deus. Se o Senhor não der a palavra, nem adianta vir ao culto. Pregador é como um flecheiro. Ele vai atirar a sua flecha e ele não pode errar o alvo. E acertar o alvo significa alcançar os corações. Que o favor de Deus esteja sobre nós nesta noite. A terceira e última razão que eu declaro nesta noite, porque estou aqui. Não faz muito tempo que eu fui ordenado ao ministério. Eu também não quero exagerar, faz um tempo. Eu fui ordenado ao Sagrado Ministério do Evangelho no dia 12 de maio de 1960. Se você fez a conta, são passados 57 anos. Eu tinha 5 anos de idade quando meu pai me parabenizou porque eu terminei de ler o Novo Testamento. Eu tinha 7 anos de idade quando meu pai me parabenizou porque eu tinha terminado de ler a Bíblia inteira. E aos 11 anos de idade, aos 5 anos de idade, meu pai fez o seguinte: cada semana ele escrevia um pequeno sermão numa folha de papel e toda segunda-feira ele me entregava: isto aqui é para você decorar, que você vai domingo pregar. E eu decorava, e todo domingo, eu vou usar uma linguagem meio
arqueológica. E todo domingo eu subia numa caixa de querosene. Depois alguém pergunta aos antigos o que é isto. E subia ali e ministrava a palavra 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Quando eu completei os 11 anos de idade, meu pai disse: agora, meu filho, não vou mais escrever nada para você. E eu fiquei tão alegre, porque afinal de contas vou ficar livre. Ele olhou para mim e disse: eu sei por que você está assim eufórico. Você está pensando que acabou. Eu disse: não, agora eu não vou escrever mais. Agora Deus vai lhe dar a palavra. Eu queria dizer humildemente que eu prego o Evangelho desde os 11 anos de idade. Mas eu queria dizer nesta noite, cada vez que eu tenho que pregar, eu preciso demais do Senhor. Nesse tempo que se passou, eu comecei a fazer anotações. Meu pai não deixou fortunas para mim nem para minha irmã, somos gêmeos. Meu pai não acumulou bens materiais. Meu pai nunca investiu na bolsa de valores. E por isso não houve herança para passar para mim. Mas o legado que ele me deixou vale mais do que diamantes. O amor à palavra de Deus. Meu pai leu a Bíblia toda 260 vezes. Quantas? E eu sei disso porque quando ele passou para o senhor, ele nunca dizia quantas vezes havia lido. Mas quando ele passou para o senhor, nós fomos às anotações, ele anotava tudo. É a última vez que ele terminou de ler, ele disse: terminei de ler hoje a Bíblia pela 260ª vez, 260 vezes. Seria a maior das injustiças eu não amar um livro que foi a bandeira de meu pai. Seria uma grande justiça se eu não tentasse imitá-lo, não nessa quantidade de vezes, nunca o alcançarei, mas eu louvo a Deus por isto. E ao longo do tempo eu fui tomando nota, li um versículo, alguma coisa que Deus falava, anotava. Você sabe que se você anota alguma coisa e você não joga fora, vai fazer uma pilha. E daqui a pouco eu já estava com uma caixa de anotações. Mas depois uma caixa era pouco, aí já eram várias caixas. Nas muitas mudanças, eu não me mudei tanto, tem gente que se muda muito, eu não. Eu só me mudei, eu e minha esposa só nos mudamos até hoje 23 vezes, somente. Eu sou literalmente o filho de Abraão. Nesse vai e vem a gente perdeu muita coisa, mas muita coisa conservou. 30 anos atrás eu comecei a levar mais a sério isto, e de lá para cá, nos últimos 30 anos, eu fui continuando a fazer anotações, Era uma nota, era um comentário, era um esboço, era uma curiosidade bíblica. Finalmente reuni 3.500 dessas anotações e decidi pô-las dentro de uma Bíblia. Mas aí a Bíblia ia ficar desse tamanho assim. É melhor ir para uma gráfica. E o pastor Silas Malafaia aceitou o desafio de transformar isto em uma Bíblia. E esta noite eu estou aqui para dizer-lhes que Deus realizou este sonho e aqui está a Bíblia para pregadores e para líderes da obra de Deus, com mais de 3.000 anotações colhidas ao fruto dos anos. Desculpe, irmãos, é para todos, mas deixe-me virar. Essa Bíblia não é um comentário. Eu acho que seria uma tolice da minha parte tentar fazer um comentário da Bíblia. Nunca tentarei, porque há tão bons. Você não precisa fazer uma coisa quando já existe outra igual. Recomenda a que já existe. Então não é uma Bíblia com comentários. Não é uma Bíblia com cadeia temática, porque isso já existe, é a melhor de todas, que é a Bíblia Thompson. Então uma Bíblia diferenciada em quê? Na minha juventude, pastores, eu lia um versículo da Bíblia e sentia: aqui tem coisa, mas que coisa? E a maior dificuldade era começar a desenvolver aqueles primeiros traçados para uma futura mensagem. Todo mundo tem essa experiência. E eu comecei a escrever isto e eu chamava de sementes. Isto aqui é a semente. Um dia, nesta Bíblia, existem 1.700 sementes para você pegar e desenvolver. Quando fizer o esboço não é meu.
É só a semente. O esboço é seu, tem sua personalidade, tem sua pesquisa, tem o que Deus lhe deu, mas a semente está aqui, 1.748 sementes. Alguns esboços estão prontos. Tem uma porção de curiosidades. Curiosidade, você está lendo o versículo da Bíblia e passa adiante, você não se dá conta de que há uma curiosidade. Tem curiosidade sobre músicos. Tem, pode comprar a Bíblia que tem curiosidade sobre músicos. Por exemplo, tem a biografia resumida de 40 grandes pregadores da história. 40 grandes, claro que já falecidos. Eu não ia cair na tolice de pôr um pregador vivo, porque todos os outros ficariam enciumados, ninguém compraria a Bíblia. 40, um deles, por exemplo, é Stanley Jones. Stanley Jones disse assim: religião é a busca do homem por Deus, por isso existem muitas religiões. Evangelho é a busca de Deus ao homem, por isso existe só um evangelho. Pensamentos como este, está cheia aqui a Bíblia, você vai encontrar muitas biografias. Muita gente pergunta quantos nomes tem Jesus na Bíblia? Nomes, títulos e atributos, atribuições. Nós temos nesta Bíblia uma relação de 167 nomes e títulos de Jesus. Se algum pregador quiser pregar cada sermão um nome ou título de Jesus, fique preparado para 167 pregações. Até que ajuda, glória a Deus. Tabela de pesos e medidas e outras coisas. Eu espero esta noite que os pastores sintam-se motivados a ter mais esta Bíblia e levar para juntar as que já têm. Ela não é igual a nenhuma outra, nem é melhor nem é pior, é diferente e vai lhe ser muito útil. Esta Bíblia, no final eu darei o preço, para ninguém ficar impressionado agora com valores e nem ouve a palavra do Senhor. Mas quem trouxe a Bíblia, mais uma vez diga: eu trouxe. Abra, por gentileza. No livro de Cantares de Salomão, capítulo... Cantares de Salomão. Primeiro dou o livro, aí nós vamos lá. Cantares de Salomão. Ok, já encontraram. Vamos ao capítulo de número 3. Cantares de Salomão, capítulo de número 3. Vamos agora ao versículo de número 6. Quem encontrou Cantares 3 e 6, favor dizer um lindo amém. Pode ser que você tenha pequena diferença de vocabulário, mas não se preocupe, a Bíblia é uma só. Essas diferenças textuais de redação, etc., de sinonímia, isso é porque toda vez que duas pessoas traduzem um texto, tem alguma diferença, mas a Bíblia é uma só. Na versão que eu estou usando diz assim: quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de todos os pós dos mercadores, diz uma versão. Na outra diz: e de todas as preciosidades aromáticas. E na outra diz: e de todos os bons perfumes. Ok. Repita após mim, povo de Deus, por favor. Quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Você pode olhar no versículo 7, que a resposta não é definitiva. Diz assim: eis que é a liteira de Salomão, mas não explicou absolutamente nada. E eu não estou aqui tirando o valor da Bíblia, eu já explico o que quer dizer isto. Nós acabamos de ler um versículo das Escrituras Sagradas e só temos o direito de pregar para a igreja a palavra. Paulo disse: prega a palavra. Prega a palavra. Quando falamos para pecadores, pregamos o Evangelho, ou seja, a parte referente a Jesus. Quando pregamos para a igreja, pregamos a palavra, quer dizer, qualquer parte da palavra. Então pregamos a palavra e pregamos o Evangelho. Evangelho é a parte da palavra que aborda a salvação. Palavra é todo o conteúdo da Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Nós nunca pregaremos no ar livre,
numa cruzada evangelística, uma passagem sobre dízimo. Pertence à palavra, mas não é o evangelho. Agora, quando pregamos para a igreja, podemos pregar qualquer parte, porque é mais do que o evangelho, é toda a palavra. Deus decidiu, quando ele resolveu que houvesse um livro chamado Bíblia, Deus decidiu que só haveria na Bíblia 3 livros femininos. Quantos? Só 3. Porque bastariam 3 para cumprir o seu propósito. Há uma ordem cronológica nesses 3 livros e há uma ordem teológica. Há uma ordem espiritual. Do ponto de vista da cronologia, é uma ordem. Agora, do ponto de vista da teologia, do propósito específico de Deus para aqueles livros, a ordem é a seguinte. Primeiro livro feminino, Ruth. Segundo livro feminino, Cantares de Salomão, que o nome é masculino, mas o conteúdo é de natureza feminina. Terceiro livro, Esther. Vamos lá juntos. Ruth, Cantares, Esther. Só a igreja, bem bonito. 1, 2, 3. De lá para cá. 3, 2, 1. Só mais uma vez. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Aleluia! Beleza, beleza. O livro de Ruth é a história de uma senhora gentia que se casou com um judeu. Este é o resumo do livro. Nós somos gentios e Jesus, quando esteve neste mundo, era um judeu. Então, nós somos Ruth e Boaz simboliza Jesus. Então, Ruth se casando com Boaz é a igreja do Senhor indo para as bodas com Cristo. Esther é a história de uma moça imigrante que veio de outra terra e que chegou num país onde havia uma rainha, mas a rainha desobedeceu ao rei e o rei pô-la de lado, destronou-a. E uma outra pessoa entrou no lugar da rainha, aquela moça que veio de outro país, uma estrangeira. A moça que era estrangeira e que ocupou o lugar de rainha é a igreja do Senhor. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros. Nós entramos no lugar de quem? Entramos no lugar de Israel. Israel é Vasti, nós somos Esther e o rei é Jesus. Mas agora sobrou um livro. O livro que sobra é Cantares de Salomão. Cantares de Salomão é a história de uma jovem que aparece na Bíblia no campo, nos campos. E se apaixona por um moço que tinha 2 qualidades principais. Era pastor e era também rei. O lugar onde o pecador se encontra e aonde a igreja vai para abrir um trabalho e depois forma uma igreja, se chama campo. É o campo de Vila Nova, é o campo de Campinas, é o campo deste, é o campo daquele. O campo. A igreja está no campo. E esse moço por quem a igreja se apaixona só pode ser Jesus, que é pastor e que é rei. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós terminamos de pôr essas 3 histórias juntas, nós descobrimos que há uma escada, uma ascensão, um progresso. Ruth, a igreja se encontrando com Cristo. Ou Ruth, a igreja se aproximando de Cristo. Cantares de Salomão, a igreja amando a Cristo. Ou, se quiserem, a igreja apaixonada por Cristo. Em terceiro lugar, Esther, a igreja reinando com Cristo. Essas são as 3 fases da igreja. Primeiro, nós nos encontramos com ele, porque nós nem o conhecíamos. Depois, literalmente, nos apaixonamos por ele. E um dia, nós reinaremos com ele. Qual é o problema que existe? É que muita gente quer reinar com Cristo sem estar apaixonado por ele. É que muita gente quer gozar tudo de Cristo, mas não é capaz de fazer nada por ele, nenhum sacrifício. Chove, não vou à igreja.
Você não é de Cantares de Salomão, você é de outro cantar. Veio um parente visitar-me no domingo às 5 horas da tarde. Ao invés de eu levar esse parente para a igreja para ouvir a pregação do Evangelho, eu fico em casa para atender o parente, e o parente gosta de uns programas esquisitos na TV, aí então eu fico em casa, porque eu não estou apaixonado por Cristo. Mas quem está apaixonado deixa até de comer, deixa até de beber e sacrifica tudo. Eu quero é Jesus, eu quero é Jesus, eu quero é Jesus. Nós lemos esta noite, Cantares de Salomão, um versículo que há uma pergunta. Salomão escreveu este livro, o livro já tem o seu nome, Cantares de Salomão. A igreja do Senhor é um mistério, diga, é um mistério. Mistério aí no mundo não é grande coisa não. Tem coisas que o mundo chama de mistério e não é mistério. Tem mistério até nome de letras e nome de algarismo, né? X9 e outros mistérios. Isso não. Agora, dentro da Bíblia, mistério é alguma coisa que tem 3 segredos. Quantos? Se você encontrar na Bíblia um mistério, alguma coisa dizer o que é mistério, você vai descobrir 3 segredos. Primeiro, mistério só Deus conhece. Dá para dar glória a Deus? Se o diabo conhece, não é mistério. Se os homens conhecem, não é mistério. Se qualquer um sabe, não é mistério. Se uma pessoa muito inteligente descobre, não é mistério. Mistério só Deus conhece. Agora, número 2, já que só Deus conhece, o segundo segredo do mistério é que Deus só revela o mistério a alguém que pertença ao povo dele. É por isso que pessoas que têm muita inteligência, muita cultura, muita erudição, muitos degraus, muitos diplomas, muitos anéis, tem muito saber. Você fala com uma pessoa sobre arrebatamento. Não, isso não existe. Não entende, porque é mistério. Agora pergunta um crente com 15 dias de crente. E o arrebatamento? Estou esperando. Mas como é que esse homem já sabe? Porque Deus revela o mistério a alguém que pertence ao povo dele. Terceiro segredo do mistério. Qual é o primeiro? Só Deus sabe. Qual é o segundo segredo? Deus só revela a alguém do seu povo. Qual é o terceiro segredo? Deus só revela mistério no tempo certo. No tempo certo. E você vai ver na Bíblia, a Bíblia tem muitos mistérios. Os principais são 14. Dos 14, os principais são 7. E dos 7, os principais são 3. E não, o assunto não é este, mas eu estou só lembrando, porque a Bíblia diz, Paulo diz, eu estou, não cesso de fuçalar as mesmas coisas. A gente vem para cá só lembrar o que todo mundo já sabe. Pois bem, por exemplo, um mistério da Bíblia é o Evangelho. Qualquer aluno da escola dominical sabe o que é Evangelho. O pecador lá pensa que Evangelho é a filosofia. Oh, meu Deus, você não entende. Não é do meio do povo de Deus. Agora, existem alguns mistérios que ainda não foram revelados por Deus. Por isso, existem algumas perguntas da Bíblia que ninguém sabe responder até hoje, porque o tempo de revelação ainda não chegou. Há alguns mistérios que foram mistérios durante todo o tempo do Antigo Testamento. Isaías não sabia, Abraão não sabia, Moisés, ninguém sabia. Quando Paulo chegou, Deus revelou a Paulo. Por exemplo, o mistério da igreja. A Bíblia diz assim, Efésios 5, grande é este mistério. Aí fala sobre Cristo amando a igreja. Paulo diz em Romanos capítulo 16, a mim, agora me foi revelado este mistério. A mim, porque ele é parte do povo de Deus. Agora, porque era o tempo de Deus. Hoje, qualquer um de nós conhece muitas coisas que os primeiros apóstolos não conheciam. Nós conhecemos muitas coisas que Salomão não entendia. Não é porque nós sejamos melhores, nem mais sábios do que Salomão. É porque chegou o tempo da revelação. E uma boa notícia que eu tenho para a igreja do Senhor reunida nesta noite é que daqui até a volta do Senhor Jesus, ouçam-me bem, daqui até a volta do Senhor Jesus,
vai se multiplicar um tempo de revelação, de mistérios para a igreja. Cada vez nós saberemos mais, cada vez nós saberemos mais. Você está alegre com isso? Está? É por isso que o diabo está tentando tirar muita gente da Bíblia e tirar a Bíblia de mim. Não, eu não quero que ele leia, eu não quero que ele leia. Por quê? Por que você não quer? Não, é porque eu sei que é um tempo de revelação. Se eles lerem muita Bíblia, eles não vão saber coisas que eu não quero que eles saibam. Quanto mais você ler a Bíblia, mais aberta ficará a porta de revelação dos mistérios de Deus. Você pode dizer amém? Salomão. Você sabe que Salomão foi o homem mais sábio que houve na terra. A sua mão direita está livre? Se está, diga sim. Então faz assim comigo, por favor. 1, 2, 3, faz assim. E diga, a sabedoria de Salomão era sabedoria horizontal. O homem mais sábio deste mundo foi Salomão na sabedoria horizontal, no conhecimento. O que Salomão fala em Provérbios? Oh, mulher que fala muito, coceira, goteira na casa, gente que foge de casa, rapaz que se casa indevidamente, prostituta que anda na rua, gente que assou o nariz e sai sangue, formiga. Ô Salomão, é sabedoria? Mas é uma sabedoria horizontal. A maior sabedoria deste mundo, mas horizontal. Você não vê Salomão falando do arrebatamento? Você não vê Salomão falando dessas coisas que Paulo falou? Por quê? Porque os mistérios de Deus não foram revelados para ele. Salomão escreve um livro que é uma alegoria da igreja, mas ele não sabia o que era igreja, porque Salomão não teve o direito de saber ainda no seu tempo o que era igreja. E 3 vezes no livro de Salomão ele faz uma pergunta, 3 vezes. Quem é esta? Eu vou pedir que a igreja repita. Quem é esta? Segunda vez. Terceira vez. É a mesma pessoa, é a mesma resposta, mas Salomão morreu sem saber. Quem é esta? Por exemplo, Cantares 6:10, coisa linda. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército como Deus. Quem é esta? E o Salomão, quem é esta? Quem é esta? Tem alguém, quem é Salomão? É o seguinte, eu sei que existe, mas eu não sei quem é. Não era ainda o tempo. Hoje, qualquer crente aqui sabe que esta, como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, é a igreja do Senhor Jesus. Porque o tempo da revelação chegou. 3 vezes em Cantares, Salomão pergunta, quem é esta? Não sei, e morreu sem saber. Quem é esta? Segunda vez, não sei, e morreu sem saber. Quem é esta? Não sei, e morreu sem saber. Aí Deus levanta para e diz, Paulo, é o seguinte, Paulo, chega de mistério, esclarece para esse povo as respostas às perguntas de Salomão. Diz ao meu povo, quem é esta? A pergunta de hoje é, quem é esta que sobe do deserto? Eu vou pedir que a igreja... poucas coisas neste mundo tão lindas como a voz da igreja. Sobe do deserto. Mais uma vez. Deus deu a Salomão o conhecimento do problema, mas não lhe deu a solução. Deus deu a Salomão o conhecimento do enigma, mas não lhe deu a solução do enigma. E aqui existem 5 segredos da igreja neste versículo. Primeiro segredo, quem é esta que sobe? Eu vou pedir que a igreja me acompanhe. A igreja sobe. Número 2, quem é esta que sobe do deserto? A igreja sobe do deserto. Repita, por favor. Número 3, como coluna de fumaça, perfumada de mirra e de incenso. Quem é esta, meu Deus? Mirra, incenso, perfumada, deserto. Ô Salomão, quem é? Não sei. Paulo, quem é? Bom, na verdade, eu estou quase sabendo. Igreja do século XX. É a igreja, gente. Do século XXI, então, não se fala. Eu quero deixar alguns pensamentos para o povo de Deus esta noite. Características da igreja do Senhor. Primeiro, quem é esta que sobe? É uma visão espiritual. É uma revelação que Deus põe no entendimento, mas não põe nos olhos. Alguns profetas sabiam, mas não viam.
Outros viam, mas não sabiam. Hoje Deus quer que nós vejamos e saibamos, porque o tempo da revelação é chegado. Primeira coisa que a igreja tem que ser, nesta palavra de Cantares de Salomão: quem é esta que sobe? Eu vou pedir que os homens, só os homens, quem é esta que sobe? Irmãos, fale o mais bonito que puderem, porque depois dos irmãos vão vir as irmãs, vai ser uma feio. Ok, vamos lá, os homens. Quem é esta que sobe? 1, 2, 3. Bom, irmãs, a coisa agora vai apertar. As irmãs falem: quem é esta que sobe? Bom, me parece que os homens falaram mais alto, mas também me parece que as irmãs falaram mais bonito. Aleluia. Quem é esta que sobe? Primeira característica da igreja é esta: a igreja não vive descendo, a igreja vive subindo. Você pode sofrer o que você sofrer, você pode amargar o que você amargar, você pode enfrentar as dificuldades que você enfrentar, mas quando alguém conversa com você, diz: esse irmão está como dizem lá em Minas, esse irmão está na pindaíba, ele está nas últimas, ele não tem nada, mas ele está assim, ele está assim, sabe o que quer dizer? Ele está assim, ele está subindo, ele está assim, ó, ele está assim, ele está subindo, ele está subindo. Deus te chamou para esta casa para tu parares de descer e começares a subir. Quem é esta que sobe? Nosso pai na fé se chamava Abraão. Se lembram dele, diga: eu me lembro. Claro, a gente conhece Abraão, só falta ver o rosto dele, e será para cima. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, versículo 19, é o seguinte: Abraão desceu ao Egito. Quando a Bíblia diz que Abraão desceu, foi só no dia que ele desceu ao Egito. O homem que Deus tirou de Ur dos Caldeus, o homem que Deus destinou para conhecer pela primeira vez Canaã, o homem que Deus destinou para ser o pai da fé, uma vez ele desceu ao Egito. Quando você encontrar na Bíblia alguém descendo ao Egito, significa que está caindo na sua fé. Foi a única vez na sua vida em que a Bíblia foi obrigada a declarar que Abraão desceu ao Egito. E você me pergunta: pastor Jesel, e me diga uma coisa, e daí para frente Abraão ficou lá embaixo? Não, deixa eu te dar uma notícia boa. Em Gênesis 26, verso 23, diz assim: depois subiu dali a Berseba. Então, por que Deus não escondeu aquele dia que Abraão desceu? Porque se não tivéssemos encontrado pelo menos um versículo dizendo que Abraão pelo menos uma vez desceu, nós iríamos nos considerar incapazes até de ser crentes, porque Abraão nunca desceu e nós descemos. É um consolo, não é um estímulo para ninguém descer, mas é o consolo. Se alguma vez você desceu, se console. Abraão também desceu, só que não ficou lá embaixo. Depois subiu, depois subiu, depois subiu, depois subiu. Diga comigo: Abraão desceu. Agora é para escutar em Brasília. Mas depois subiu. Se alguma pessoa esta noite sente que a sua fé está fraca, se alguma pessoa sente esta noite que está escorregando espiritualmente, se alguma pessoa acha esta noite que Deus não está do seu lado, e você diz: pastor, estou descendo, deixa eu te dar uma notícia. Esta noite Deus está dizendo: é noite de subir. É noite de subir, é noite de subir, porque quando Salomão não sabe o que é, mas ele está vendo aquilo, ele diz: quem é esta que sobe? Eu vou fazer esta pergunta: quem é esta que sobe? E as pessoas que se identificam com a resposta, então vou dizer: sou eu, tá bom? Não diga somos nós, assuma só a sua responsabilidade. Irmãos, aqui em Vila Nova, quem é esta que sobe? Quem é esta que sobe? Agora eu vou parar de ficar perguntando, eu também vou dizer: quem é esta que sobe? Sou eu. Nós somos as pessoas que Deus destinou para não ficarem embaixo, para subirem. Os irmãos se lembram da parábola do bom samaritano?
Se lembram? As primeiras palavras da parábola do bom samaritano são estas. Jesus disse: meus amigos, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Repita após mim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Existem 3 regiões na Bíblia, 3 elementos geográficos da Bíblia que significam negativamente o mundo, etc, etc. Número 1 é o Egito. Quem vai para o Egito, desce. Agora, número 2 é Jericó. Jericó é símbolo de maldição. Descia o homem de Jerusalém para Jericó. O outro é Sodoma. Quando você encontrar na Bíblia Egito espiritual, é embaixo. Jericó espiritual, é embaixo. E Sodoma espiritual. Agora, a notícia boa é que Deus nos tirou do Egito, nos tirou de Jericó e nos tirou de Sodoma. Quem está livre do Egito, Jericó e Sodoma, levanta as 2 mãos aí, por favor. Bom, já que você levantou as 2, aperta uma na outra, por favor. Isto, aplauda, é isto mesmo, pode aplaudir. E os apóstolos da nossa igreja, os apóstolos da igreja primitiva, como é que era? Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 1, os apóstolos estão orando ao Senhor durante 10 dias. Em Atos capítulo 2, na primeira parte do capítulo, desce o Espírito Santo, é o dia de Pentecostes. Em Atos capítulo 2, na segunda parte do capítulo, Pedro prega o grande sermão. Em Atos capítulo 3, a igreja já existe. Como foi que a igreja começou? Como foi que a igreja começou? Atos 3:1 diz assim: Pedro e João. Quem se lembra? Pedro e João. Mais alto. Pedro e João. Pedro e João. Pedro e João. É assim que a história da igreja começa. O Pentecoste cai no capítulo 2, no capítulo 3 já está dizendo o efeito Pentecoste. Pedro e João subiu. Quem experimenta o Pentecoste não fica mais embaixo. Quem experimenta o Pentecoste já começa a sonhar com o que está em cima, e a vida dele, a vocação dele, a corrida dele é para cima. Pedro e João subiam juntos. A hora ao templo, a hora da oração, a hora nona. E um dia, o Senhor deu para o apóstolo Paulo um telescópio espiritual. Põe aí, Paulo. E Paulo pôs aquele telescópio espiritual e disse: o que você está vendo? Olha, estou vendo uma coisa tremenda. Estou vendo uma multidão de pessoas. Multidão, mas é muita gente. Como é que eles estão? Estão sentados. Onde é que eles estão sentados? Senhor, eu posso escrever? Pode. Aí Paulo escreve: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos assentou nas regiões celestiais. De tanto subir, chegamos às regiões celestiais. Isso não é o céu de cima, é as regiões celestiais, que significa acima do chão, acima da miséria da terra, acima dessa vida profana aqui embaixo. Seu corpo está sentado nestes confortáveis assentos deste templo, desta igreja, mas seu espírito não está. Seu espírito está nas regiões celestiais. Está nas regiões celestiais. Você sente que você está em cima. Pastor Gesiel, como é que a gente sabe? Como é que eu sei se eu estou indo bem na vida cristã? Eu vou lhe dar uma ideia. Você sabe como é que é carro novo, não sabe? Mais ou menos. Se eu não sei o meu, eu sei do vizinho. É o seguinte: carro novo é assim. Você, aqui pega na chave. Alguns já não precisam mais nem de chave, mas vamos considerar os que precisam. Ok, você faz na chave assim. Ok, quando eu fizer esse movimento, você faz aí com a sua boca o que aconteceu com o carro. Isso aqui é a chave de ignição. Já ligou. Mas peraí, de novo. Mas é rápido assim. Há crentes que são assim, irmãos. Eles estão tão alto, estão também, que quando eles já dizem assim: Pai Nosso, já pegou. Agora tem os meus irmãos. É isso que define a nossa altitude. Se você está alto, pega na hora. Tem crentes que chegam aqui no templo, se ajoelham e oram. Olha, irmãos, terminou de se ajoelhar, já está falando línguas. Por quê? Dependendo da altura, você pega rápido. Dependendo da altura, você pega rápido. Agora tem um dia na vida, meu irmão, todos nós, isso aí não tem, qualquer. Tem um dia na vida que eu preciso, dá licença, você pode me dar um empurrãozinho aqui no meu Chevette?
Aí, pegou. Tem crente que só pega se alguém empurra. Em que altitude você está esta noite? Agora me responda com toda a sinceridade. Você está pegando fácil ou não? Sim ou não? Alguém está empurrando você para pegar ou não? Sim ou não? Sim ou não? Pois olha, Salomão disse, eu não estou entendendo porque é um mistério, mas eu estou vendo. Tem alguém que está subindo. Tem alguém que está subindo. Tem alguém. Este retrato de Cantares é o teu retrato. Este retrato de Cantares é o retrato desta igreja. Este retrato de Cantares é o retrato do pastor Josué. Se assim é, diga amém. Ok. A Escritura Sagrada diz, eu vou só ler o versículo. 2 Crônicas 36 e 23 diz assim. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, coisa bonita, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele e suba. Coisa linda. Quem há entre vós que pertence a Deus, o Senhor seja com ele e suba. O Senhor seja com ele e suba. O sinal de que tu estás bem na vida espiritual é que tu estás subindo. E como é? Agora, depende. Eu lhe aconselho a não subir na vida cristã de elevador. Não suba de elevador, porque sobe rápido, mas desce tão rápido quanto sobe. Não suba de elevador. Se a nossa vida fosse para subir de elevador, Deus teria dado para Jacó um sonho com um elevador. Mas deu um sonho com uma escada. Meu irmão querido, escada é o seguinte, escada demora. Você aperta o botão do elevador, já estou no 10º, vocês aí embaixo, já estou no 10º. Não suba da vida espiritual de elevador. Por quê, pastor? Primeiro, quem sobe de elevador, sobe fechado, sobe entregado. Ou seja, quem sobe de elevador, perde a liberdade. Você fica ali naquele quadradinho, sem saber o que está acontecendo. Número 2, quem sobe de elevador, só conhece 2 andares. O primeiro onde entrou e o outro onde saiu. Não tem experiência de vida. Deus não quer que você suba. Você tem que experimentar a vida. Você tem que conhecer 2º andar. Você tem que conhecer 3º andar. Você tem que conhecer o 4º andar. Você tem que conhecer 5º andar. E quais são esses andares? Está escrito na Bíblia. Primeiro tem um andar chamado, está lá na porta. Lá não está escrito primeiro, está escrito tribulação. Sobe mais um, mas melhorou, paciência. Sobe mais um, experiência, está melhorando. Sobe mais um, esperança. Sobe mais um, aqui não tem confusão. Eu gosto desse andar, aqui não tem confusão. E último andar, o amor de Deus está derramado, o amor de Deus está derramado, o amor de Deus está derramado. Quem sente a presença do eterno e poderoso Deus esta noite, levante a sua mão, por favor, para exaltar a Deus. Que esta que sabe, como é o nome da empresa de Goiás que fornece energia? Céu? É isso, esse negócio aí. Pois bem, sabe por que no elevador não é bom? Porque quando você sobe no elevador, você sobe com a energia dessa coisa, você sobe com energia alheia. Quem sobe de elevador está usando energia alheia. Quem sobe de escada, é minha energia. É minha energia. Deus não quer que você suba na vida de carona. E ora por mim. E está errado pedir orar por mim. Só está certo pedir oração se você também ora. Oração não é para substituir você. É para ajudar você. Ora primeiro. Irmão, me dá uma mãozinha aqui. Agora não, você não vai. Irmão, enquanto eu me deito, ora por mim. Não, isso é elevador. Último lugar. Você sobe de elevador. Quando chegar lá em cima, muito cuidado, porque elevador tem poço. Quantos sabem que elevador tem poço? Um dia eu cheguei por aí, uma cidade, por aí. E o irmão disse, olha, irmão, nesse elevador aqui, a semana passada, um cidadão muito conhecido aqui, caiu no poço. E disse, então vamos usar outro. Caiu no poço. Deixa eu dar uma notícia boa. Escada, demora, mas não tem poço.
Demora. Em último lugar, você não precisa subir muito de uma vez. Você precisa subir pouco cada vez. 1, 2, 3, 4, 5. Só que a todo momento você diz, oh Deus, maravilha, subi mais um. E a vantagem de quem sobe de escada é que quando eu olhei para trás, está sempre hoje mais alto do que estava ontem. Que é esta que sobe? Sobe de onde? Do deserto. É uma pena haver pessoas na igreja. Estou falando, irmãos, de outras igrejas, porque os irmãos sabem, eu viajo muito, então estou falando das outras. Esta não. Mas tem pessoas nas outras igrejas que pensam que o mundo é um paraíso. Tire da sua cabeça esta noção ridícula, pecaminosa, diabólica, infernal. Isso é uma ideia do inferno que veio aqui para a terra para confundir as pessoas. Isso aqui é o céu. E agora vou morar num condomínio, que este aqui é um paraíso. Paraíso não é um condomínio não, irmãos. Entra ladrão em paraíso também. Eu vou comprar esse carro, porque esse carro aqui eu me sinto tal. Você vai sentir o tal, é quando você voar sem asa. Não pense que esta terra é um paraíso. Não pense que o melhor que Deus tem está do lado de cá. O melhor que Deus tem está do lado de lá para quem subir. O melhor que Deus tem não é esta terra. Sabe como é que Salomão viu esta terra? Não viu como paraíso. Ele viu como deserto. Disse, olha, não sei quem é, mas tem uma porção de gente subindo do deserto. Eu quero te dar uma notícia. Estas agruras do deserto, essas dificuldades. Eu me lembro de quando Goiânia era uma cidade arejada. Eu me lembro quando a temperatura de Goiânia era uma temperatura baixa, dava gosto. Depois não sei o que aconteceu, começou. Ele tem umas explicações geofísicas, deixa isso para lá. E a verdade, e as coisas. Eu me lembro quando Goiânia era uma cidade pacata, mas lá na Flórida, onde hoje moro, aparece no jornal notícia, coisas terríveis, né? Uma onda de coisas tão feias. O que é isso? Você ainda chama esta terra um paraíso? Estou no céu agora, olha a chácara que eu comprei. Você está chamando uma chácara de céu? É porque você não tem noção das ruas de ouro e de cristal. Se você chamar isso aqui de paraíso, é porque você não tem noção do rio da vida. Está tomando Coca-Cola e dizendo que é o paraíso. E lá em cima é o rio da água da vida. Irmãos, vamos subir, subir e subir. Diga comigo, o melhor não está aqui embaixo. O melhor. E se o melhor está lá em cima, só existe um remédio. Qual é? Subir, subir, subir. Se o melhor está lá em cima. Então, Salomão, você não está entendendo, não estou entendendo nada, mas estou vendo. E esse povo está subindo de onde? Olha, é o seguinte, não sei quem é, mas estou vendo, está subindo do deserto. Seu bom salário, seu bom carro, seu bom estilo de vida, não pense que isto é o melhor que você pode conseguir. O melhor que você pode conseguir, você ainda não conseguiu. O melhor que você pode conseguir, você conseguiu para o seu espírito. Mas não é tudo o que Deus tem para você. Lá em cima. Lá em cima. Não perca a visão do céu. Não seja materialista. Não se apegue a dinheiro como se dinheiro fosse a coisa melhor desta vida. No céu não existe banco, no céu não existe bolsa de valores, no céu não existe nada daquilo que os homens acham que é importante, que é fantástico. Por isso, nosso dever é subir. Se alguma pessoa quer fazer uma declaração para deixar o diabo nervoso, diga, peraí, fica sabendo que o diabo vai ficar nervoso. Eu não vou parar de subir. E de tanto subir, a igreja vai subir no arrebatamento e vai chegar lá em cima. Eu tomei bastante tempo com esta primeira expressão do versículo, já não me resta mais tempo para prosseguir, mas eu vou dar somente uma rápida pincelada sobre o restante, e eu sugiro que cada irmão e cada irmã depois volte a pensar neste versículo. Repita após mim, por favor. Quem é esta que sobe do deserto? Perfumada de mirra. Mirra. Mais uma vez, mirra.
O que é mirra? É um perfume. O que é mirra? É uma essência. O que é mirra? É uma resina. O que é mirra? É uma goma. Mas de onde vem essa tal de mirra? É o seguinte: os mercadores descobriram uma certa árvore e deram golpes na árvore. Quando deram golpes na árvore, aí saiu aquela resina. Que é isso? E deram mais golpes. Enquanto a árvore estava inteira, não havia perfume. Na hora que a árvore foi golpeada, o perfume saiu. Tuas tribulações, Deus permite, não é para te torturar, é porque vai sair perfume. A Bíblia Sagrada diz que nós amadurecemos na tribulação. Nós amadurecemos no sofrimento. Você sabe a diferença entre o crente que nunca sofreu e outro que já sofreu. Os crentes que já sofreram, eles têm uma história para contar. Se você nunca tivesse tido uma tristeza na vida, você nunca ia entender como é que o Espírito Santo é consolador. Eu não me esqueço de uma vez em que eu fui a um velório e encontrei os parentes do doente alegres. Não é possível. Não é parente de vocês? Vocês estão alegres assim? Não. É porque desde que ele morreu que o Espírito Santo está nos consolando. Só quando você experimenta um grande sofrimento e uma grande dor é que você entende como é que o Espírito Santo é o seu consolador. Não murmure diante dos seus sofrimentos. Não murmure se alguém lhe golpeia. Você é uma árvore e quando alguém lhe golpeia, sai perfume. Há um provérbio oriental muito interessante, diz: sê como sândalo que perfuma o machado que o fere. Perfumado de mirra. Você sabe que foi que os magos levaram para oferecer a Jesus? Ouro, incenso e mirra. Você sabe que foi que deram para Jesus beber quando ele estava na cruz? Vinagre com fel. Se você conferir o evangelho, no outro evangelho de Lucas, falou que havia mirra no meio. Diz assim, Jesus não tomou. Aquela mirra, junto com o outro ingrediente, era para anestesiar Jesus. Era para Jesus não sentir o sofrimento que Jesus. Não, eu vim para sofrer. Eu quero que você saiba que Jesus sofreu tudo o que tinha que sofrer. Jesus chorou tudo o que tinha que chorar. Jesus se abaixou tudo o que tinha que se abaixar para você subir, para você crescer, para você vencer. Jesus levou o nosso sofrimento. Quantos dizem amém? Eu quero concluir esta noite dizendo-lhe neste versículo: quem é esta que aparece assim, como incenso? A Bíblia diz que houve um anjo que se manifestou a João, e aquele anjo trazia muito incenso da terra e levava para o céu e punha numa grande vasilha. E João ficou curioso: não é possível, que vasilha grande, esse incenso aí, anjo, o que é isto? E a Bíblia diz: este incenso são as orações dos santos. A igreja vai subir, mas ela vai subir orando. A igreja vai subir, mas ela vai subir cantando. Você trouxe a mão esquerda, está livre? Quem está com a mão esquerda livre, faça assim, por favor. Meu dever é cantar. Balançando a mão pode ser: meu dever é cantar. Meu dever é cantar. Meu dever é cantar. Agora a outra mão: meu dever é orar. Agora faça as duas, uma de cada vez. Meu dever é cantar, meu dever é orar. Meu dever é cantar, mais. Meu dever é cantar, meu dever é orar. Você sabe que eu vi isso na Bíblia? Coisa linda, né? Se você encontrar depois do culto uma jovem ali na calçada fazendo assim para outra, fica tranquila. Ela está dizendo: meu dever é cantar, meu dever é orar. Fica tranquila, não é nada mais. Você sabe que eu descobri isso na Bíblia? Eu encontrei duas pessoas presas num cárcere profundo e estavam ali, na verdade, no porão, sofrendo. Era algo muito triste. E meu dever é cantar, meu dever é orar. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, oravam e cantavam, oravam e cantavam, oravam e cantavam. Crentes que sabem, tem duas marcas: cantam e oram, cantam e oram, cantam e oram. E eu vejo Paulo dizendo: Paulo,
eu já estou cansado de cantar. Então agora ora. Silas, eu já estou cansado de orar. Então canta. Quando te cansares de cantar, ora. Quando cansares de orar, canta. Ora e canta. Quem canta muito, sabe que tem que orar. E quem ora muito, sabe que tem que cantar. Deus abençoe a todos nós nesta noite, no nome maravilhoso de Jesus. Eu quero agora terminar lendo um versículo da palavra de Deus. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pouco as orações de todos os santos sobre o altar. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo. E a última parte do versículo diz, com toda sorte de pós aromáticos. Eu termino dizendo uma coisa, crente que sobe tem um segredo. Todo crente que sobe é um crente perfumado. Todo crente que sobe é um crente perfumado. Os irmãos sabem que existem 2 ou 3 animais aqui na terra que não gostam de perfume? Sabe? Alguém se lembra de um só? Como é que é? Como? Gambá. Nem ele gosta do nosso perfume e nem nós do dele. Muito bem. Há uns animais que não gostam de perfume. Você sabia que tem uns certos insetos que se você se perfumar, eles se aproximam de você e eles vão embora por causa do perfume? Deixa eu dizer uma coisa. Se o perfume de Cristo estiver em você, o diabo, os demônios não se aproximam de você. E a Bíblia diz, quem acha que sobe do deserto com toda sorte de pós aromáticos. Que é isso? Primeiro, você só diz aleluia se quiser. Línguas estranhas. Aleluia. Louvores. Gratidão. Obras espirituais. Que é isto? É o perfume de Deus é nosso. Paulo disse, nós somos o cheiro suave de Cristo. Deus abençoe esta igreja. Deus abençoe cada irmão. Não se escandalize se alguém olhar para você assim. Quando alguém olhar para você, como é que está, irmão? Tudo bem aí? Desconfie e mude de vida. Quando alguém falar com você olhando para baixo, mude de vida. É porque você está embaixo. O mundo tem que nos olhar assim. Ei, crente, como é que está o negócio? Aqui está bom, rapaz. E vocês nesse deserto aí? Nós estamos tão perto de Deus esta noite, porque nós estamos subindo, subindo e subindo. No último livro da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 4, diz que quando estiver na hora da igreja subir, você sabe qual é a última senha de Deus para a igreja subir? São 2 palavras. Está em Apocalipse, capítulo 4, diz assim: subir cá. De tanto subirem, termina de subir. De tanto subirem, termina de subir. De tanto subir, termina de subir. Quem sente que hoje está melhor do que ontem, diga eu. Pois eu tenho uma notícia tremenda para lhes dar. Amanhã, todos que estão aqui hoje estarão melhores do que hoje. Quando terminar este culto, vocês vão me contar.